anatomia do sistema digestório. O sistema digestório é basicamente composto por boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos e ânus, nessa ordem de procedência. A função do sistema digestório é fazer com que nosso corpo absorva os nutrientes e a energia necessária para a gente sobreviver, através da digestão. A digestão ela pode ser dividida em digestão mecânica e digestão química. Na digestão mecânica, a gente acompanha os processos de mastigação, deglutição, movimento peristáltico e emulsificação de gordura. O movimento peristáltico é basicamente o movimento que o corpo faz para fazer com que o bolo alimentar chegue até o estômago, tá? Que é basicamente este movimento de pôr o bolo alimentar para baixo. E a emulsificação de gordura serve para a gente poder absorver a energia, né, que o nosso corpo precisa. E a digestão química acontece pela função que as enzimas fazem no corpo. Ou seja, na digestão mecânica, o objetivo é basicamente diminuir, tá, com a trituração, com a mastigação, diminuir o tamanho do alimento para facilitar o nosso corpo na hora de digerir tal alimento. E a função da digestão química é basicamente possibilitar com que o alimento fique mais acessível ao corpo para absorver todos os nutrientes e tudo que a gente precisa para poder viver, tá? Na mucosa a gente tem basicamente 3 camadas, tá? A camada de células epiteliais, a camada de tecido conectivo e a muscular. Na submucosa é onde a gente encontra os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos. No músculo externo a gente encontra basicamente o músculo liso, tá? Que é uma camada mais interna e a gente tem também uma camada que ela é longitudinal externa. Na serosa é basicamente tecido conectivo, tá? E é lá também que se forma o mesentério, que é onde a gente é o lugar que mantém o intestino no lugar dele, tá? Onde ele deve ficar. Bem, o sistema digestório ele começa com a boca, tá? A boca ela tem a função de fazer a gente discernir o gosto doce, salgado, o azedo. E ela também que a gente, através das papilas gustativas, tá? E ela também que acontece a mastigação, a insalivação e o início da digestão dos carboidratos. Sim, ele começa na boca, tá? E também é lá que a gente encontra o processo de deglutição. Na boca a gente encontra os dentes e a língua, que são responsáveis por ajudar a gente no processo de digestão. O dente, ele é responsável pela mastigação, pela trituração do alimento, tá? A gente possui basicamente ao todo 32 dentes no adulto, sendo que 20 deles são dentes de leite, são dentes que a gente troca ao longo da vida, e 12 deles são dentes permanentes, tá? A gente possui basicamente 4 dentes incisivos, que são responsáveis por cortar o alimento. A gente possui 2 dentes caninos, que são responsáveis por furar ou rasgar o alimento. A gente tem 4 dentes pré-molares e 6 dentes molares, que são responsáveis por amassar o alimento. Bem, na língua a gente encontra, como eu falei, as papilas gustativas, né, que são responsáveis por a gente discernir o alimento. É lá também que acontece a insalivação. Na insalivação a gente tem enzimas que já começam a fazer o seu processo enzimático no alimento, tá? Lá a gente já tem uma degradação do alimento. Lá também acontece a emulsificação do alimento para ele poder descer com mais facilidade para o sistema, para o resto do sistema. E a língua também ela ajuda no nosso processo de deglutição, quando ela faz esse movimento de empurrar o alimento para o resto do corpo, tá? Pode parar. O nosso corpo ainda faz 2 tipos de digestão, a digestão intracelular e a digestão extracelular.
A digestão intracelular é a digestão que acontece dentro da célula, que não é trabalhada aqui. E a digestão extracelular, que é justamente a digestão que acontece no tubo digestório. Enfim, como é formado o tubo digestório? O tubo digestório é um tubo que leva o nosso alimento, que procede o nosso alimento até o final do sistema digestório. Esse tubo é composto por mucosa, submucosa, músculos externos e serosa. Tá? Na mucosa, a gente encontra... Logo após o processo de digestão que se inicia na boca, o alimento passa pela faringe, que além de fazer parte do sistema digestório, também faz parte do sistema respiratório. E ela é decomposta em 3 partes: a nasofaringe, a lingofaringe e a orofaringe. A faringe, ela auxilia na deglutição do alimento, no qual tritura ele em pequenas porções, lubrifica e prepara para que aconteça o início da digestão dos carboidratos e das gorduras. Então, ele impulsiona o alimento para o esôfago, que é um tubo longo e delgado, que atua como um canal condutor até o estômago. Para isso, para poder levar o alimento triturado até o estômago e lá iniciar o processo de digestão. O processo de digestão inicia-se através dos movimentos peristálticos, que é responsável pela circulação sanguínea e por impulsionar o alimento ao longo do restante do estômago. Esses movimentos é impulsionado pela musculatura lisa e coordenado pelo sistema nervoso autônomo. Na digestão química, que é iniciada no estômago, os alimentos são decompostos em partículas menores graças às ações das enzimas, que são presentes no suco digestivo, no estômago. Os movimentos peristálticos, ele faz com que o bolo alimentar se misture ao suco gástrico, que a gente pode produzir de 2 a 3 litros por dia de suco gástrico no estômago, produzindo pelas glândulas da mucosa gástrica, no qual contém ácido clorídrico, que mantém a acidez estomacal regulada, e também podemos encontrar a pepsina, que é a principal enzima do estômago, que atua como a transformação de proteínas, lubrificando a digestão e facilitando para que a digestão química ocorra melhor, evitando problemas como a gente pode ter a acidez no estômago, problemas sérios por conta disso. O hormônio gastrina, que é produzido no estômago, quando o alimento entra em contato com suas paredes, ele ajuda, faz a regulação da ação da peptina, que transforma em moléculas grandes, que a gente pode chamar de polipeptídeos, e em moléculas menores, que a gente chama de dipeptídeos. O suco alimentar, ele é o resultado da ação química, da digestão química, que já é o final da digestão química, e é chamado de quimo, que o quimo é o bolo alimentar que já se mistura ao suco gástrico e vai para o intestino, que é controlado através da válvula denominada de piloro. Que piloro é uma pequena abertura já no final do estômago que faz a comunicação entre o estômago e o duodeno para então iniciar a próxima etapa da digestão nos intestinos. O intestino grosso é caracterizado pela divisão de 4 partes: o seco, colo, reto e o ânus. Suas principais funções são a reabsorção de água e a formação das fezes. Ele é caracterizado pela última porção do bolo digestório. Possui um tubo muscular com parede espessa. Suas características são a reabsorção de água, H2O e sais minerais, e a formação do bolo fecal. O reto é responsável pelo reflexo de defecação e o ânus, o orifício de saída, é responsável pela saída do bolo fecal. A primeira porção do intestino, o intestino delgado, é composto pelo duodeno, jejum e íleon. Suas principais funções são produzir o suco entérico, o seu próprio suco e a absorção de nutrientes. Recebe o suco pancreático e a bile produzida no duodeno. Lá é feita a digestão de amígdalos, lipídios, proteínas
Ele possui a alta absorção graças às vilosidades e às microvilosidades. Bom, o suco entérico é produzido pelo intestino delgado e é essencial nos seres heterotróficos, por fazer a decomposição dos alimentos, conhecido como decomposição química. As principais enzimas são amilase, lactase, maltase, sacarase e protease. O suco biliar, produzido pelo fígado, que tem a capacidade de armazenar cerca de 30 a 50 ml desse líquido. Ele atua na digestão de gorduras através da ação da bifase pancreática. O sistema digestório ele ainda é composto por glândulas e órgãos anexos a ele, tá? Que ajudam todo nesse processo da digestão. Temos o dente, que a gente falou no início, responsável pela figuração do alimento. Tem a língua, que é responsável pela deglutição, pela emulsificação do alimento, enfim. Temos o fígado, que é responsável pela produção da bile, que é responsável por armazenar glicogênio, é responsável por produzir ureia, por desintoxicar o corpo, o organismo da gente, armazena ferro, vitamina, faz síntese de várias proteínas, enfim. A gente tem também a vesícula biliar, que a vesícula biliar é responsável por concentrar e armazenar as secreções que vêm da bile, tá? Que também é muito importante no processo. A gente tem o pâncreas, e o pâncreas ele tem a função exócrina e a função endócrina, né? Tem ácidos pancreáticos, que é responsável pela secreção que vem do suco pancreático. E tem as ilhotas, que são as secreções que vêm da insulina e do glucagon. Isso aí. A gente tem também as glândulas salivares, né, que são a saliva, que é onde tem a principal enzima, onde começa uma das principais enzimas do sistema digestório. Tá. Nas glândulas salivares, a gente tem duas principais enzimas, que são a plitialina e a amilase salivar. É lá que começa esse processo enzimático. E lembrando que o principal mecanismo de controle do sistema digestório é o sistema autônomo, que é responsável, que é dividido em sistema parasimpático e o sistema simpático. Todo esse sistema é controlado pelo sistema autônomo. Isso é muito importante. A gente encontrou um vídeo que também são de estudantes, que falam mais sobre as glândulas anexas, os órgãos anexos do sistema digestório, e a gente vai produzir agora para vocês. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. E você vai deixar aqui embaixo uma parte de perguntas que a gente posteriormente irá responder. Obrigada! Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Olá, nós vamos apresentar agora um trabalho sobre as glândulas anexas ao sistema digestório. São glândulas que secretam enzimas e algumas vezes também hormônios. É uma glândula de aproximadamente 15 centímetros de extensão do sistema digestório e endócrino dos seres humanos, que se localiza atrás do estômago e entre o duodeno e o baço. O pâncreas é uma glândula mista, exócrina e endócrina. A porção exócrina produz muitas das enzimas digestivas necessárias à função gastrointestinal. As enzimas secretadas pelo pâncreas digerem proteínas, carboidratos e gorduras. O pâncreas secreta enzimas digestivas ao duodeno e hormônios à corrente sanguínea. As enzimas digestivas são liberadas das células dos ácinos e chegam ao duto pancreático por vários canais.
Os 3 hormônios produzidos pelo pâncreas são a insulina, que reduz o nível de açúcar no sangue, o glucagon, que eleva o nível de açúcar no sangue, e a somatostatina, que impede a liberação dos 2 hormônios. O suco pancreático é uma secreção produzida pelo pâncreas que atua no processo digestivo. Contém água, grandes quantidades de íons bicarbonatos e enzimas, como amilase pancreática, lipase pancreática, tripsinogênio, quimiotripsinogênio e nucleases. A amilase pancreática fragmenta o amido em moléculas de maltose. A lipase pancreática hidrolisa as moléculas de um tipo de gordura, os triacilgliceróis, originando glicerol e álcool. As nucleases atuam sobre os ácidos nucleicos, separando seus nucleotídeos. O pâncreas produz 2 hormônios importantes na regulação de taxa de glicose no sangue, a insulina e o glucagon. A insulina facilita a entrada de glicose nas células e no armazenamento do fígado, de forma de glicogênio. Ela retira o excesso de glicose no sangue, mandando para dentro das células ou do fígado. Isso ocorre logo após as refeições, quando a taxa de açúcar sobe no sangue. A falta ou baixa de produção de insulina provoca diabetes, doenças caracterizadas pelo excesso de glicose no sangue. Já o glucagon funciona de maneira oposta à insulina. Quando o organismo fica muitas horas sem se alimentar, a taxa de açúcar no sangue cai muito e a pessoa pode ter hipoglicemia, que dá a sensação de fraqueza, tontura, podendo até desmaiar. Quando ocorre a hipoglicemia, o pâncreas produz o glucagon, que age no fígado, estimulando-o a quebrar o glicogênio em moléculas de glicose. A glicose é então enviada para o sangue, normalizando a taxa de açúcar. O diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina e ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos. A insulina é produzida pelo pâncreas e é responsável pela manutenção do metabolismo da glicose. A falta desse hormônio provoca déficit na metabolização da glicose e, consequentemente, o diabetes. Caracteriza-se por altas taxas de açúcar no sangue e hiperglicemia, de forma permanente. O fígado é um órgão de funções múltiplas e fundamentais para o funcionamento do organismo. Entre elas destacam-se: secretar a bile. A bile é produzida pelo fígado em grande quantidade. Num primeiro momento, ela se concentra na vesícula e depois é enviada para o intestino, onde funciona como detergente e auxilia na dissolução e aproveitamento das gorduras. Por isso, quando os canais da bile entopem, o metabolismo das gorduras fica prejudicado. Armazenar a glicose, produzir proteínas nobres, desintoxicar o organismo, sintetizar o colesterol, filtrar micro-organismos, transformar amônia em ureia. Entre as principais enfermidades que acometem ao fígado estão hepatites virais, agudas e crônicas, doenças alcoólicas do fígado, doenças hepáticas causadas por toxinas, insuficiência hepática, fibroses e cirroses hepáticas, hepatopatias de etiologia desconhecida. Hepatite é toda e qualquer inflamação do fígado e que pode resultar desde uma simples alteração laboratorial até a doença fulminante e fatal. Existem várias causas de hepatite, sendo as mais conhecidas as causas por vírus, mas também existem causadas por drogas ou por distúrbios metabólicos. As glândulas salivares localizam-se no interior e também em torno da cavidade bucal.
tendo como objetivo principal a produção e secreção da saliva, que é um líquido levemente alcalino, uma solução aquosa, de consistência viscosa, que umedece a boca, amolece a comida e contribui para realizar a digestão. A saliva contém pitialina ou amilase salivar, na cavidade bucal. A pitialina atua sobre o amido, transformando-o em moléculas menos complexas. O estômago é um órgão do tubo digestivo, caracterizando-se por um segmento dilatado, situado na cavidade abdominal, abaixo do diafragma, vindo logo após o esôfago e anteriormente ao duodeno. Este órgão exerce funções endócrinas e exócrinas, digerindo os alimentos e secretando hormônios. Suas principais funções são continuar a digestão de carboidratos que foi iniciada na boca através da adição de um fluido ácido ao alimento.